E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Salles, da disciplina de Matemática. Trabalho com as turmas de 8º ano na Escola Municipal Vereador José Almate. Gostaria de mandar um beijo para todos vocês que estão nos acompanhando, para todos os meus alunos, dizer que eu estou morrendo de saudades, tá bom? E na nossa aula hoje nós vamos ver ângulos complementares e suplementares. Vamos lá? Então, antes mesmo da gente ver a definição de ângulos complementares e suplementares, eu gostaria de fazer uma rápida revisão com vocês, para a gente lembrar o que é um ângulo, a classificação, tá bom? Mas antes mesmo disso, vamos ver o objetivo da nossa aula. Então, olha só. O tópico, o tema abordado é reconhecer e representar ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice, mais conhecidos como OPV, mas hoje nós não vamos ver ângulos opostos pelo vértice. Qual é o objetivo da aula? Reconhecer que dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus e reconhecer que dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus, combinado? Mas antes disso, como eu já falei para vocês, vamos fazer uma breve revisão. Você lembra a definição de ângulo? Então, vamos relembrar. O que é o ângulo? Como você definiria ângulo? Então, coloquei aqui uma definição bem simples, tá? Eu posso lembrar que o ângulo nada mais é do que toda abertura formada por duas semirretas de mesma origem. Então, olha só. Essa abertura formada por duas semirretas de mesma origem vai definir o meu ângulo. Lembrando que esse meu ângulo, ele sempre vai me remeter a duas regiões, não é isso? A gente sempre vai adotar, quando ele não falar a região do ângulo, porque todo ângulo sempre vai ser equivalente a 360 graus. E aí, se ele olhar para a região interna da figura, né? Vai ser um ângulo geralmente menor que 90, é só uma representação. E se ele olhar para o outro ângulo, vai ser um ângulo maior. E aí a soma desses dois vai dar 360, que vai ser exatamente o nosso ângulo completo. Mas nesse caso, a gente vai só se prender à definição de vértice, da semirreta, para poder fazer a classificação de acordo com essa abertura, ok? Então, todo ângulo possui dois lados e um vértice. Esse mesmo vértice vai ser o ponto comum entre esses lados, que são as nossas semirretas, ok? Os lados são semirretas que o determinam. O que é uma semirreta, você lembra? Semirreta, ela tem começo, mas não tem fim, isto é, ela é finita em uma extremidade e infinita na outra, tá bom? E esse ponto que vai ser a extremidade, onde ela vai ser finita, é exatamente o meu vértice, o vértice comum das duas semirretas. E o vértice vai ser a origem comum das duas semirretas. Então, olha só, coloquei aqui a figura. Então, a mesma escrita, ó, todo ângulo possui dois lados e um vértice. Os lados são as semirretas que determinam e o vértice a origem comum das semirretas. O ângulo convexo de vértice O e os lados, olha aí os lados, semirreta OA, o que isso quer dizer? Que ela tem origem no ponto O e é infinita no ponto A. E OB, origem no ponto O, infinita no ponto B. É indicado por a representação, a anotação do nosso ângulo pode ser AOB, lembrando que eu vou colocar letras maiúsculas, certo? E entre essas minhas três letrinhas maiúsculas, que no caso é o O, eu sempre vou situar como sendo o vértice, a letra central. E observa que na anotação eu coloco também um acento circunflexo, ok? Então pode ser representado como AOB, pode ser BOA, ou simplesmente eu pego o vértice, que é o ponto O, e coloco acento circunflexo em cima. Então nós temos essas três representações de ângulo dentro dessa figura, ok? Esse ângulo convexo que ele fala é exatamente o ângulo de dentro, como eu mencionei para vocês no comecinho. Então, esse ângulo aqui representado pela região interna, ó, vamos supor que a medida dele é 40 graus, certo? Mas eu também tenho outro ângulo formado, que é o ângulo formado por essa região aqui externa, que no caso é chamado de região não convexa, ok? Professora, quanto é que vai medir esse ângulo externo? 360, que é todo o ângulo, menos 40, que é esse meu ângulo de dentro. Então, esse meu ângulo externo de fora vai ser 340 graus. Professora, como é que eu vou saber qual o ângulo que eu indico? Pela representação.
Se ele colocasse aqui esse tracinho, tá vendo, na cor amarela, do lado de fora, isso quer dizer que ele estaria considerando o ângulo de 340 graus. Como ele está colocando dentro, quer dizer que esse ângulo aqui é o que está sendo representado na nossa imagem, combinado? Mas eu devo lembrar que para determinar esse ângulo, basta pegar todo o ângulo de 360, que é uma volta completa, e subtrair do ângulo dado. Nesse caso, a representação está sendo relacionada à região convexa, que é essa interna aí da abertura formada entre as semirretas, ok? Aí eu coloquei aqui a representação, ó. AOB, lê esse ângulo AOB. A letra que corresponde ao vértice deve ficar no meio. Então, lembra que sempre na hora de fazer essa representação ou essa notação a respeito do ângulo, eu vou colocar o vértice entre as minhas letras, ok? Não esqueça. Então, pode ser AOB, pode ser BOA e pode ser simplesmente o vértice com acento circunflexo. Lembrando que o meu vértice sempre vai ser indicado por esse acento na sua notação, ok? Vamos adiante. Em relação à classificação, vamos relembrar também. Em relação à sua classificação, ele pode ser definido de acordo com a sua abertura e de acordo com o ângulo formado. Então, coloquei aqui para a gente relembrar os três mais conhecidos, que são ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo reto. O que vem a ser o ângulo agudo? O ângulo agudo é todo ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Está aqui a representação, olha aí. AOB é um ângulo agudo na primeira imagem. Ele mexe quanto? 30 graus. E essa medida de 30 graus está exatamente contida nesse intervalo. 30 graus é maior do que 0 e menor que 90 graus. Então, a classificação desse ângulo é agudo, ok? Então, se eu for fazer a classificação de acordo com a sua abertura, esses três primeiros são os mais conhecidos que a gente vai ver, mas vamos já ver os demais. Então, a definição que ele coloca é um ângulo que tem medida menor que 90. Para ficar uma coisa mais completa, a gente diz que essa medida é maior do que 0 graus, porque tem que ser positivo, né? E menor que 90 graus, ok? O ângulo obtuso já vai ser todo o ângulo compreendido entre 90 e 180. Então, todo ângulo maior que 90 graus e menor do que 180 é classificado como ângulo obtuso, ok? Está escrito aí também. Tem uma medida maior que 90 e menor que 180. E aí, nessa segunda imagem, ele fala que AOB é um ângulo obtuso. Qual é a medida desse ângulo AOB? 135 graus. E 135 graus realmente é maior que 90 e menor do que 180, ok? E o nosso famoso ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo cuja medida é igual a 90 graus. É sempre representado por esse sinal, é o sinal indicativo do ângulo reto, ok? E aqui ele mostra que AOB mede 90 graus, ok? Então, agudo, obtuso e reto. Está faltando eu falar sobre quais ângulos? Vocês lembram? Professora, é o seguinte, tem um ângulo raso, tem um ângulo nulo, tem um ângulo de uma volta completa, não é isso? Então, agora eu vou representar os casos de ângulos em que as semirretas de mesma origem estão contidas em uma única reta. Como assim? Olha só, eu tenho esse tipo de ângulo e esse aqui, observa que eles são bem parecidos. Por quê? Porque eles são casos em que as semirretas, o que são as semirretas? A semirreta OA e a semirreta OB tem a mesma origem, que é o ponto O, e estão contidas em uma única reta, tá vendo? A única reta é essa, ó. Mesmo sentido. Qual é a diferença de um para o outro? Aí você vai olhar para a imagem. Ah, professora, aqui tem a indicação do ângulo. E aqui não tem, se não tem, 0 graus, portanto o ângulo é nulo. Agora, essa indicação aqui representa uma volta completa, que é exatamente 360 graus, ok? Entendido? Agudo, obtuso, reto. E aí nós temos o ângulo nulo, que mede 0 graus, e o ângulo de uma volta completa, que possui essa representação e vai medir 360 graus. Tem também o caso das semirretas OA e OB não coincidirem. Nesse caso, elas são opostas, tá vendo? OA é uma semirreta oposta a OB. Nesse caso, você vai observar que nós teremos dois ângulos rasos, que são dois ângulos de meia volta. O que é esse ângulo de meia volta? Ah, simples. Se uma volta completa equivale a 360, o ângulo de meia volta vai ser 360 dividido por 2, que dá quanto? 180 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 180 e aqui abaixo também estão representadas por cores diferentes.
ok? Então, 180 graus. É o ângulo raso, onde as semirretas são opostas de mesmo vértice, que no caso é o vértice O, ok? E vamos para a classificação da nossa aula de hoje. O que são ângulos complementares? Então, quero que vocês observem essa figura que está aqui ao lado. Eu coloquei os ângulos AOB e BOC, tá vendo? Repara que esses ângulos possuem uma mesma semirreta em comum. Qual é a semirreta comum a esses ângulos? Aí eu vou fazer o seguinte, para lembrar qual é a semirreta, eu vou olhar para o ângulo AOB e BOC. Quais são as letras que se repetem? É o O e o B. Ah, então tá aqui, ó. OB é a semirreta comum entre esses dois ângulos. E aí você vai observar que quando eu somar esses dois ângulos que têm uma semirreta em comum, essa soma vai resultar em quanto? Em 90 graus. Então, nós temos dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Portanto, esses ângulos são complementares. E é isso que eu trago para vocês. Então, olha só. Você vai verificar que escrevendo a notação, média é o quê? Medida, tá bom? De A ao B, a representação do ângulo tá lá, mais a medida de B ao C vai ser igual a 90 graus. Então, quando eu somar esses meus dois ângulos, essa soma vai resultar em 90 graus. Olha aí, nesse caso, dizemos que os ângulos AOB e BOC são complementares, ok? Então, em suma, resumindo, dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Ah, professora, então quer dizer que se eu tiver um ângulo medindo 45 e o outro 45 também vão ser complementares. 30 e 60, pode ser também, posso pegar 20 e 70 graus, sendo que eles terão o mesmo vértice em comum, né? Ou mesmo separados, quando eu uni-los, eu vou obter um valor igual a 90 graus, ok? Professora, pode ser mais de dois ângulos? Não, a definição só serve para dois ângulos, ok? Não esqueçam disso. Aí eu coloquei aqui um exemplo, olha. Por exemplo, os ângulos que medem 42 graus e 48 graus são complementares. Por que eles são complementares? Porque quando eu somar 42 mais 48 vai dar quanto? 90 graus. Perfeito. Dizemos que o ângulo de 42 graus é o complemento do ângulo de 48 graus. Então, gente, é inevitável falar sobre ângulos complementares e não falar sobre o complemento do ângulo. É uma coisa ligada à outra. Então, eu posso afirmar que 42 graus é o complemento do ângulo de 48 graus e vice-versa. O que é que isso quer dizer? Que 48 graus também vai ser o complemento de 42. Então, se eu perguntar assim, qual é o complemento de um ângulo cuja medida é 40 graus? Aí você vai pensar, quanto é que está faltando para 90? 50 graus. Então, o complemento de 40 graus é 50 graus, beleza? Aí ele só explica aqui, olha. Para calcular a medida do complemento de um ângulo, devemos determinar a diferença entre 90 graus e a medida do ângulo agudo dado. Então, tem que ser um ângulo agudo, não é isso? Eu coloquei aqui uma tabelinha para a gente resumir. Então, vamos considerar que eu desconheço esse ângulo, vou chamar esse ângulo de X, a medida do ângulo. Consequentemente, o seu complemento vai ser 90 graus menos X, ok? Então, para determinar o complemento de qualquer ângulo, é só lembrar que eu vou calcular a diferença entre 90 e o seu ângulo, ok? Olha aí, mais um exemplo. Qual é a medida do complemento de um ângulo de 75 graus? Bora lá, pensei em 10 segundinhos. Qual é o valor que quando eu somar com 75 eu vou obter 90? Ou então, para calcular o complemento dele, o que é que eu faço? Como eu acabei de ver no slide anterior, eu pego 90 graus menos o ângulo. O ângulo nesse caso é quanto? 75. Nessa eu coloquei o passo a passo da solução. Vamos ver aqui, olha. Aqui na imagem, repara, vou até voltar aqui um pouquinho para você olhar só para a imagem. Repara que na imagem, você tem aqui 1/4 do círculo, tá vendo? 1/4 do círculo. Esse 1/4 do círculo equivale a quanto? 90 graus. E aí a imagem traz que 75 é a parte rosa e a azul é exatamente aquela que está faltando. Então, qual é o ângulo representado por essa parte azul? É isso que ele quer que você descubra. Vamos à solução.
Então, nós acabamos de ver que a medida do complemento é 90 graus menos a medida do ângulo. Qual é a medida do ângulo em questão? 75 graus. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, colocar 90 graus menos 75. Olha que fácil. Quanto é 90 graus menos 75, gente? Quanto é? Ah, professora, 15 graus, né? 7, 8, 5, 5, mais 10, 90. Pronto, 15 graus então. Perfeito. Então, posso concluir que a medida do complemento do ângulo de 75 graus é 15 graus. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, devo lembrar que ângulos complementares são dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Não esquece. Professora, eu já cheguei a ver algumas questões que envolvem a fração do grau. O que é essa fração do grau? Aí você lembra da hora. Eu lembro que a hora, que é uma medida de tempo, ela é dividida em hora, minuto e segundo. Então, pode ser que a gente vai ver uma questão já que envolve exatamente o grau, que é a nossa hora, o minuto e o segundo. E a gente vai ver como é que vai fazer para calcular o complemento e o suplemento nessas situações também, ok? Vamos adiante. Segunda classificação, acabamos de ver os ângulos complementares e em seguida nós temos os ângulos suplementares. Ora, se ângulos complementares são ângulos cuja soma é igual a 90 graus, os ângulos suplementares serão ângulos cuja soma é igual a 180. Então, observa. Eu coloquei aqui novamente os ângulos AOB e BOC. AOB e BOC. Ele fala que as semirretas OA e OC formam um ângulo raso. Então, olha para a imagem. As semirretas OA e OC formam um ângulo raso. Acabamos de ver essa definição. São semirretas opostas, ok, professora? Então, eu tenho que essa soma aqui, esse ângulo é um ângulo raso. Só que nesse caso, você observa que nós temos dois ângulos. Então, quando eu somar esses dois ângulos, eu vou obter 180. Essa é a definição de quê? De ângulos suplementares, ok? Eu coloquei aqui a explicação, olha. Verifique que a medida de AOB, que é 30 graus, mais a medida de BOC, que é quanto? 150, é igual a 180, ok? Quando eu somar 30 mais 150, vai dar 180 graus. Nesse caso, dizemos que os ângulos AOB e BOC são suplementares, ok? Em suma, em resumo, dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, a ideia é bem similar com a de ângulos complementares, só que agora eu vou associar essa ideia da soma a 180. Então, vamos ver os exemplos. Olha aí, por exemplo, os ângulos que medem 82 graus e 98 graus são suplementares, ok? Pois 82 mais 98 é igual a 180 graus. Dizemos que o ângulo de 82 graus é o suplemento do ângulo de 98 graus e vice-versa. Assim como eu posso dizer que 98 graus também é o suplemento de 82 graus. Para calcular a medida do suplemento de um ângulo, devemos determinar a diferença entre 180 e a medida do ângulo dado, tá bom? Então, nós teremos aqui, olha, a medida do ângulo. Lembrando que esse ângulo também ele pode ser maior, né, que 90, tá bom? Pode ser agudo ou obtuso, eu coloquei aqui agudo, mas pode ser obtuso também. A medida do ângulo X e o suplemento, a medida do seu suplemento vai ser 180 menos X, tá bom? Então, 82 graus e 98 são suplementares, não esquece. A soma entre eles vai dar 180 graus. Vamos adiante, mais um exemplo. Qual é a medida do suplemento de um ângulo de 55 graus? E agora, como é que a gente vai fazer? 55 graus, falta quanto para 180? Então, nós acabamos de ver que para determinar o suplemento desse ângulo, eu pego 180 graus menos 55, ok? Coloquei aqui o passo a passo, olha. A medida do suplemento é 180 graus menos a medida do ângulo. Portanto, o seu suplemento vai ser 180 graus menos 55, que é o ângulo dado. 180 menos 55 dá quanto? 125 graus. Portanto, a medida do suplemento do ângulo de 55 graus é 125 graus, ok? Entendido? Beleza. Agora a gente vai calcular, eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem fazer ou lembrar.
para calcular o complemento e o suplemento dos respectivos ângulos. Eu separei aqui, olha. Na letra A, nós temos 58 graus e 30 minutos. E na letra B, nós temos 29 graus, 45 minutos e 35 segundos. Professora, como é que eu vou fazer? Aí você vai utilizar a ideia do tirar o estado. Como ele quer o complemento e o suplemento de cada um, aí eu preciso pegar 90 graus menos o ângulo dado e 130 graus menos o ângulo dado. Só que na hora de subtrair tem um detalhe. Qual é o detalhe? Ah, professora, 90 graus não tem um minuto. Então o que eu preciso fazer? Retirar um grau e transformar em minuto, tá bom? Vamos ver se vocês lembram desse tipo de transformação. Eu vou dar 2 minutinhos e a gente retorna para fazer a solução juntos, tá bom? Façam aí. E aí, gente, conseguiram fazer? Vamos à resolução? Eu vou colocar aqui em cima só para a gente lembrar que o complemento do ângulo, nada mais é do que 90 menos x, tá? E o suplemento do ângulo vai ser o quê? 180 menos o x. Então, vamos lá. Vou calcular o complemento desse ângulo, eu vou pegar 90 graus menos 58 graus e 30 minutos. Tá vendo? O que vai acontecer aqui? Não tem como eu subtrair 30 de nada. Então, eu preciso retirar 1 grau daqui, olha. Vou reescrever aqui do lado. Quando eu retirar 1 grau de 90, vai ficar quanto? 90 menos 1, 89. E aí eu vou lembrar que 1 grau nada mais é que 60 minutos, não é isso? Esse minuto é representado pelo tracinho, tá? E o segundo, 2 tracinhos, olha. Então aqui vai ficar 60 minutos. Prontinho, agora dá para subtrair? Sim. Menos 58 graus e 30 minutos. Agora você subtrai. 60 menos 30 dá 30. 9 menos 8 dá 1. 8 menos 5 dá 3. Pronto. Então, o complemento desse ângulo é 31 graus e 30 minutos. Para descobrir o suplemento, o mesmo raciocínio. Eu vou pegar 180 menos 58 graus e 30 minutos. Quando eu retirar 1 grau daqui, porque eu preciso retirar também para efetuar essa subtração, vai ficar quanto? 179 graus e 60 minutos.
menos 58 graus e 30 minutos. Bora lá, fazendo essa subtração. 60 menos 30 dá 30. 9 menos 8 dá 1. 7 menos 5 dá 2 e 1. Quem for esperto vai observar que o suplemento desse mesmo ângulo sempre vai ser o complemento dele somado 90 graus. A professora então quer dizer que se eu conseguir lembrar dessa relação, se ele pediu complemento e suplemento do mesmo ângulo, eu calculo só o complemento e o resultado eu somo com 90? Exatamente. Se eu pegasse esse valor bem aqui e somasse com 90 graus, ia dar exatamente esse resultado, tá bom? Mas é basicamente isso. Sempre que não for possível efetuar a subtração, você tem que trabalhar com a ideia de tirar emprestado. E o que é esse tirar emprestado? É pegar sempre da unidade maior. Nesse caso, como a unidade maior é o grau, eu retiro sempre um grau. Professora, se for maior que 60, eu retiro 2 graus. Né? Vamos supor que é 70 para subtrair, então tem que retirar 2 para dar 120 minutos, ok? Vamos para a letra B então. Vou calcular o complemento aqui, 90 graus. Olha aqui, um pouquinho de atenção nessa, tá? 29 graus, 45 minutos, 35 segundos. Olha aí. Nesse caso é minuto e segundo. Então eu vou retirar daqui 1 grau, vai ficar 89. Quando eu trouxer 60 minutos para cá, vai ficar faltando um segundo ainda, o mesmo raciocínio. Vou retirar agora 1 minuto de 60, vai ficar 59. E aqui vai ficar 60 segundos. Eu vou só reescrever aqui do ladinho para ficar melhor de você visualizar. Então vai ficar como? 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Ah, agora dá para subtrair. Menos 29 graus, 45 minutos e 35 segundos. Aí você vai subtrair segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau, tá? 60 menos 35 dá quanto? Pede emprestado para o 6, fica 5, aqui fica 10. 10 menos 5 dá 5. 5 menos 3 dá 2. 9 menos 5 dá 4. 5 menos 4 dá 1. 9 menos 9 dá 0. 8 menos 2 dá 6. Prontinho. Então, esse é o complemento do ângulo. Para saber o suplemento, eu vou pegar 180. Deixa eu fazer direto. Vou retirar 1 grau de 180, vai ficar quanto? 179 graus. Como tem minuto e segundo, eu preciso retirar também 1 minuto, vai ficar 59. E aqui vai ficar 60 segundos, tá? Vou fazer aqui direto porque o nosso tempo já está acabando. Olha aí. Qualquer coisa anota no caderno, refaz depois, para poder entender. Ou pergunta para o seu professor também. Prontinho? Agora é só efetuar a subtração. 60 menos 35 dá 25 também. 59 menos 45 dá 14. E 179 menos 29, gente, ó, 0, 7 menos 2, 5 e 1. Repara que esse valor aqui é exatamente 90 graus maior do que o complemento. Então, para descobrir o suplemento é só pegar o valor do complemento e somar com 90 graus, ok? Então, é basicamente isso. Se você tiver valor inteiro, perfeito, melhor ainda. A gente vai ver também na próxima aula algumas situações, problemas em que a gente precisa interpretar para poder aplicar a ideia de ângulos complementares e suplementares e resolver, combinado? Então é isso, a gente se encontra na próxima aula. Um cheiro e até já já! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Salles de Matemática. Trabalho com as turmas de 8º ano na Escola Municipal Vereador José Almaty, localizada na Zona Leste, Teresina. E nessa nossa aula a gente vai ver alguns exercícios envolvendo
ângulos complementares e ângulos suplementares. Então, eu já peço que vocês peguem um caderno, uma caneta, um lápis e uma borracha. Como eu sempre faço com vocês, eu vou dar um tempinho e logo em seguida eu faço o comentário da questão, a gente aproveita para revisar algum conteúdo visto na aula anterior, tá bom? E aí, em seguida, eu dou o gabarito da alternativa correta para vocês. Vamos lá? Oi. Prontinho, então vamos, coloquei aqui novamente o tema da nossa aula. O objetivo qual vai ser? Reconhecer que dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus e reconhecer que dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus, combinado? Vamos para as nossas questões. Então, basicamente, pode ser que a questão tenha imagem, como as duas primeiras questões que nós vamos ver. Pode ser que a questão só tenha um texto, e aí, com base na definição que você aprendeu, você vai aplicar a interpretação e resolver. E pode ser que ela venha um pouquinho mais contextualizada, envolvendo a ideia de complemento e suplemento. Na medida que a gente for vendo as questões, quando eu for fazer a correção, eu faço uma revisão com vocês, ok? Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a figura abaixo, determine o valor de x. Pronto. Então, você vai olhar para a imagem, primeiro passo. Olhei para a imagem, eu estou vendo que esse ângulo é o quê? Ah, eu tenho dois ângulos, o ângulo COB e o ângulo BOA. Primeiro passo, então, é identificar que a soma entre esses ângulos é igual a quanto? Não vou falar, identifica aí na imagem. E eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem essa questão e a gente retorna para a resolução, ok? Valendo! Tempo encerrado.
E aí, marcaram qual alternativa nessa questão? Letra A, B, C ou D? Então, o primeiro passo, como eu falei para vocês, é observar que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Ah, professora, bem aqui já disse que é 90. Então, se todo esse ângulo aqui é um ângulo raso, olha, essa outra parte aqui que está faltando é 90 graus também. Isso quer dizer que x mais 15 e 3x menos 5 são ângulos complementares, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para descobrir a medida de x? Ora, é só somar x mais 15 com 3x menos 5 e igualar a 90 graus. Olha que fácil. Prontinho. Agora a gente vai associar os termos semelhantes e descobrir o valor de x. X mais 3x, 4x, que é menos 5, né? Deixa eu arrumar aqui. Que é menos 5. Mais 15 menos 5 dá, conserva o sinal do maior e subtrai, mais 10, igual a 90 graus. Prontinho. 10 está positivo, vai lá para o outro membro, negativo. 4x é igual a 90 menos 10, que dá 80. Portanto, x vai ser 80 dividido por 4. 4 está multiplicando, vai para o outro membro dividindo. X é igual a 20 graus. Pronto. Se ele perguntasse para você a medida de C ou B, o que é que você iria fazer? Substituir. Ah, professora, se o x é 20, C ou B é 20 mais 15, que dá quanto? 35 graus. E se esse ângulo é 35, esse aqui é o que falta para 90. 90 menos 35, ou você substitui o x aqui, x vezes 3, 60, menos 5, 55, tá bom? Como ele só quer o x, a nossa alternativa é a letra B. Ok? Deu para entender? Então é só ter atenção para ver o que ele quer que você calcule. Nesse caso, como ele só quer a medida de x, calculei, pronto. Agora, se ele pedisse a medida de um dos ângulos, você iria substituir na expressão dada de cada ângulo, tá bom? Vamos para a questão 2. De acordo com a figura abaixo, determine o valor de x. Observa que a segunda ela é muito parecida com a primeira. Qual é a diferença? Esse ângulo agora é o quê? E esses dois ângulos agora são o quê? Não vou falar também, lembra da definição. Então, eu vou dar 2 minutinhos só, porque essa está muito fácil. 2 minutinhos e a gente retorna para a solução, tá bom? Valendo! E aí, vamos retornar. Conseguiram fazer essa questão? Como eu falei para vocês, o mesmo raciocínio anterior,
Só que agora você vai observar que esses ângulos são suplementares. Então, quando eu somá-los, eu vou obter 180 graus. Vamos lá montar a nossa expressão. 3x mais 20 mais x é igual a 180. Então, observa que esse ângulo aqui, ele é um ângulo raso. Como eu tenho dois ângulos compreendidos entre esse ângulo raso, esses meus ângulos são suplementares, tá? Por definição. Suplementares. Prontinho, agora é só resolver. Associando os termos semelhantes, 3x mais x é 4x. O 20 está positivo, vai para o outro membro negativo. 180 menos 20, que dá quanto? 160. Portanto, 4x é igual a 160. Isso implica que o nosso x é igual a 160 dividido por 4, que dá quanto? 40 graus. Como ele só quer novamente a medida de x, eu já encontro o resultado que está na letra C. Agora, se ele quiser saber a medida de cada ângulo, ou de um dos ângulos, aí você iria substituir, ou então só olhar para cá. Ah, professora, se esse aqui é 40, esse aqui é o que falta para 180, que fácil, 140 graus, não é isso? Ou você poderia substituir o valor de x na expressão. 3x é 3 vezes x, que é 3 vezes 40, igual a 120, mais 20 graus, 140 graus, ok? Então, nosso gabarito nessa questão é a letra C. Vamos para a terceira. Terceira questão. Sejam dois ângulos complementares, tais que um deles é 14 graus a mais que o outro. Calcule o valor do menor ângulo. E aí, galera, como é que eu faço essa? Essa daqui tem que fazer a interpretação para poder montar a expressão e poder resolver, tá bom? Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem essa e a gente retorna para a correção. Valendo! Tempo encerrado. E aí, você conseguiu determinar a expressão que representa essa situação? Conseguiu determinar a medida do menor ângulo? Vamos lá? Vou montar aqui junto com vocês. Eu vou dizer que o menor ângulo é x, certo? Então, o menor ângulo é x. E eu sei que um deles é 14 graus a mais do que o outro. O que isso quer dizer? Ora, eu vou dizer que o maior ângulo vai ser o ângulo menor somado 14 graus, certo?
E se eu fosse chamar o x de maior ângulo, o outro seria x menos 14. 14 graus a menos, ok? Então, vamos lá. Como eles são ângulos complementares, quando eu somar x com x mais 14, vai dar quanto? 90 graus, certo? Agora é só resolver. X mais x, 2x. 14 está positivo, vai para o outro membro negativo. 90 menos 14. 90 menos 14 dá quanto? Professora, eu tenho dificuldade. 90 menos 10 dá quanto, gente? 80. Se eu tirar 4 dá 76. Pronto, mesma coisa. Pronto, então meu x vai ser 76 graus dividido por 2, que dá 38 graus, certo? Pronto. Então, o menor ângulo mede 38 graus. Se eu quisesse saber a medida do maior ângulo, o maior ângulo é 14 graus a mais. Então, seria 38 mais 14, que dá 52 graus, ok? Como ele quer o menor, nosso gabarito está presente na letra B. Tranquilo? Deu para entender? Então, ele fala que um ângulo tem 14 graus a mais do que o outro, quer dizer que se o ângulo é x, o outro é x mais 14. São dois ângulos, quando eu somar esses dois ângulos, eu vou obter 90 graus, porque os ângulos são complementares. Prontinho. Somei os dois, igualei a 90, descobri o x. Quem é o x? O menor ângulo, 38 graus. Se ele quisesse que eu descobrisse o maior, eu ia somar com 14 graus, que daria 52, ok? Vamos para a quarta questão. Seja x um ângulo tal que os ângulos de medida 2x e x mais 30 graus são suplementares. Determine as medidas desses ângulos. Então, olha só, nesse caso ele já dá, através de uma expressão, as medidas desses dois ângulos. Ele informa que os ângulos são suplementares e quer que você determine a medida de cada um. Então, repara que nesse caso, só descobrir o x não é o suficiente. Depois que eu descobrir o x, eu tenho que substituir em cada expressão para determinar o ângulo. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem essa e a gente retorna para a solução, tá bom? Valendo! Tempo esgotado. E aí, conseguiram descobrir as medidas desses ângulos? Vamos à resolução. Ele fala que os ângulos são suplementares, então 2x mais x mais 30 dá igual a quanto, galera? 180 graus. Pronto, vamos descobrir o x agora. 2x mais x é 3x. O 30 está positivo, vai lá para o outro membro negativo. Portanto, 3x é igual a 150, certo? Se 3 vezes o x é igual a 150, quanto é que é o x?
Ora, 150 dividido por 3, que dá 50 graus. Prontinho. Aí você vem aqui e marca a letra A, né? Não, errado. Eu tenho que substituir em cada uma dessas minhas expressões. Então, 2x vai ser 2 vezes 50, que dá quanto? 100 graus. Um ângulo mede 100. E o outro é quanto? Ah, se um é 100, o outro é o que falta para 180, 80 graus. É o suplemento dele, né? Mas vamos substituir aqui. X mais 30, que dá igual a 50 mais 30, que resulta em 80 graus. Qual é o nosso gabarito? Letra C, ok? Vamos então para a quinta questão. Quinta questão. O complemento do suplemento do ângulo de 112 graus mede quanto? Eita, professora, confusão mental aí nessa questão. Como é que eu vou calcular o complemento do suplemento do ângulo 112 graus? O complemento, ele quer duas coisas. E agora, como é que a gente faz? Uma dica. Questões desse tipo você resolve de trás para frente. Como assim? Ele quer o complemento do suplemento de 112. Então, primeiro passo, eu calculo o suplemento de 112. Depois que eu calcular o suplemento de 112, eu calculo o complemento desse resultado. Vamos fazer juntos essa? Ó, vou calcular o suplemento de 112 graus. Primeiro, ó, eu faço isso. Depois eu calculo o complemento desse resultado. O suplemento de 112 é quanto, galera? 180 menos 112 graus. Certo? 180 menos 112 dá quanto? 180 menos 112. Não sabe de cabeça, faz a conta. Não dá, pede emprestado, aqui fica 10 menos 2, que dá 8. 7 menos 1 dá 6, aqui dá 0, 68 graus. Prontinho. Agora eu vou calcular o complemento, ó. O complemento do suplemento de 112. O suplemento de 112 não é 68? Pronto. Agora eu vou calcular o complemento de 68 graus, certo? O complemento de 68 vai ser 90 menos 68. Dá quanto? 22 graus, não é? 8 mais 2 dá 10, vai 1, 6, 7, 8, 9, 22 graus. Prontinho, então o nosso gabarito é letra C. Tranquilo? Então, nesse caso, como ele quer o complemento do suplemento de um ângulo, eu calculo primeiro o suplemento desse ângulo e em seguida calculo o complemento dele, ok? Vamos para a última questão. A medida de um ângulo é igual à terça parte da medida do seu suplemento. Qual é a medida desse ângulo? Eita, e agora? Essa aqui eu vou ter que formular, né? Não sei que ângulo é esse, mas eu sei que ele é igual à terça parte do suplemento dele. E ele quer saber qual é o ângulo, que é o valor de x. Vou dar um minutinho para vocês pensarem, pelo menos formularem ela, e a gente volta para a resolução, tá bom? Valendo! Tempo encerrado, vamos à resolução? Eu vou fazer direto a expressão, hein? Acompanha aí. A medida de um ângulo, não sei que ângulo é esse, eu vou chamar de quê? De x. É igual a terça parte. O que é a terça parte, gente? É o valor dividido por 3, certo?
da medida do seu suplemento. Como é que eu represento o suplemento da medida de um ângulo? 180 graus menos x. Nesse caso, o uso do parêntese aqui ele é opcional, mas se ele falasse o triplo do suplemento de um ângulo, é obrigatório colocar, tá bom? 3 vezes o suplemento, que é esse valor. Mas, começar o suplemento só, é opcional o uso do parêntese. Vou fazer aqui produto dos meus pelos extremos, poderia tirar MMC de 3 em 1, mas eu vou fazer o famoso cruz credo, tá? 3 vezes x vai ser igual a 180 menos x. Prontinho, passo x para o outro membro, 3x mais x é igual a 180. 3x mais x dá quanto? Vou continuar aqui. 4x igual a 180. Portanto, x vai ser 180 dividido por 4. E aí, gente, quanto é que dá 180 dividido por 4? Dá quanto? De cabeça, se eu pegar 18 e dividir por 4, dá 4. 4 vezes 4 dá 16, sobra 2, desço 0. 20 dividido por 4 dá 5. Então, esse ângulo mede 45 graus, certinho? E o nosso gabarito é a letra D. Então, em questões desse tipo, eu preciso formular o problema. Sempre que ele falar a medida de um ângulo, eu desconheço essa medida, vou me lembrar da equação, que é um conteúdo que vocês já viram e já revisaram esse ano. Chamo de x. A terça parte é o que, galera? É um valor dividido por 3. Se fosse a quarta parte, o valor dividido por 4. A quinta parte, um valor dividido por 5. Agora, se ele falasse o dobro, multiplicação, 2 vezes o valor. Se ele falasse o triplo, 3 vezes o valor. Importantíssimo também lembrar que se ele falasse essa ideia me remetendo à multiplicação, teria que colocar ou suplemento do ângulo ou complemento entre parênteses, tá bom? Não esqueçam disso. E aí você faria produto a distributiva, né? Aliás, iria resolver, tá bom? Nesse caso não foi necessário, a gente só fez o cruz credo mesmo, já que tem uma igualdade entre eles, certo? Aqui, ó, uma igualdade e os dois membros, combinado? Perfeito? Como eu sempre costumo colocar para vocês, uma frasezinha para a gente encerrar. Então, coloquei aqui, persista, se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. E é verdade, né? Quando tudo vem fácil, vai embora fácil, a gente não valoriza. Então, persistam, se esforcem, se dediquem, como eu sempre falo. Façam as atividades, tentem acompanhar as aulas na TV, procurem tirar as dúvidas com os professores de vocês. Nós só estamos aqui para ajudar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau! Fala galerinha do 8º ano, professor Gersonis Marinho com vocês. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, certo? Vamos já conferir o nosso assunto hoje. Hoje assunto, explicação e questão. Não é só questão e nem é só assunto. Belezinha? Vamos para o slide? Galerinha, o assunto de hoje é um assunto bem gramatical. Olha o nome dele aí, adjunto adnominal, ok? É uma função gramatical na frase, né? Na oração, certo? Então, nós estamos aqui estudando uma função sintática hoje, ok? O adjunto adnominal. Não é o nome da palavra, é justamente a função que algumas palavras exercem, beleza? Então, eu já até adianto para vocês, né, que ad, esse ad aqui, ele vem do latim, que significa junto. E junto significa junto também, né? Claro. E ad, de novo, junto. Olha o tanto de junto aí. E nominal é como se fosse nome. Aqui é para ver se fixa na sua cabeça. O que é o adjunto adnominal? É o que está junto do nome. Pronto. Vamos já chegar lá. Astronomia. Vamos falar um pouquinho de astronomia?
lembrando, né, astronomia, a gente fala dos astros do universo, ok? Astrologia, aí quando se fala de zodíaco, signos, essas coisas todas. Então vamos falar aqui um pouquinho de astronomia. Para quê? Para você perceber o que é o adjunto adnominal. Veja só, você já deve ter ouvido falar do ciclo da Lua, certo? Que a Lua ela tem 4 fases: a Lua nova, a Lua crescente, a Lua minguante e a Lua cheia. O ciclo ele vai nessa direção aqui, ó. Um pouquinho, ó. Olha aí, olha só, ok? E veja que Lua é o nome que nós damos, né, para esse satélite natural da Terra. Ou seja, Lua é um nome, adjunto adnominal, nome. Lembra lá no início da aula que eu coloquei adjunto adnominal, nome. Então, Lua é um nome, certo? Lua é nome. Só lembrar, nome, também a gente pode falar, né, que é substantivo. O que é o substantivo na gramática? Substantivo na gramática é toda palavra que nomeia algo, que nomeia alguma coisa, pessoa, lugar, enfim. Se está servindo para nomear, nós chamamos de substantivo, beleza? Até o seu nome é um substantivo próprio. Seu nome é João, é Pedro, é Maria, certo? É Francisca. Então, se esse for o seu nome, você pode dizer assim: ah, professor, meu nome é um substantivo próprio. Exatamente. Ok? Assim como é também Lua. Lua é o nome que nós damos para o satélite natural da Terra. Mas veja que a cada ciclo da Lua, nós temos uma palavrinha que acompanha o nome Lua e que muda, certo? A cada ciclo é uma palavra diferente. Por que muda? Porque a cada ciclo a Lua também muda, certo? A sua característica. Tem um ciclo, esse primeiro ciclo aqui, né? Primeira fase, melhor dizendo, a primeira fase aqui da Lua, vou botar primeira fase. A Lua ela não é iluminada pelo Sol, deve estar bem escura aí na sua tela da TV, você não está nem conseguindo ver direito a Lua, talvez, certo? Mas ela está aqui a Lua, vou até aqui fazer o contorno dela, olha só, pronto, contorno da Lua aí. Então a primeira fase da Lua ela não é tão iluminada pelo Sol. Professor, que é isso? Virou aula de ciência? Não, rapaz, de português, calma, nós vamos chegar lá. Na segunda fase da Lua, ela começa a ser iluminada pelo Sol. Está começando a ficar cada vez mais iluminada. Ok? Então nós observamos aqui que ela é crescente, certo? A iluminação está aumentando. Na minguante, a iluminação já está acabando. Ela está deixando de ser iluminada. Então é por isso que o nome até é minguante. Opa, já até adiantei aqui, dei um spoiler para vocês, certo? Veja que é bem pequenininho aqui a parte iluminada da Lua. Bem pouquinho, né? Está minguado, pouquinho, certa iluminação. E na cheia, né? Toda a Lua está iluminada. Toda a circunferência que a gente pode ver da Lua, né? Que nós temos essa visualização, está iluminada pela luz do Sol. Lembre-se, né, da aula de ciências, né? A Lua ela não tem luz própria, né? O Sol é quem passa essa iluminação para a Lua. E aí nós observamos que essa palavrinha que veio junto de Lua serve para definir, para a gente entender a fase. A Lua nova é porque ela ainda não está iluminada, é como se ela tivesse retornado à sua fase original, certo? A Lua sem nenhuma iluminação do Sol, Lua nova, certo? A sua característica original da Lua é ela sem iluminação do Sol. A Lua crescente, ou quarto crescente, é quando parte dela começa a ser iluminada pelo Sol. A Lua minguante é quando uma pequena parte, uma porção muito pequena, muito minguada, pouquinha, está sendo iluminada pelo Sol. E a Lua cheia é quando toda a Lua está sendo iluminada pelo Sol. E veja que tanto pela observação nossa da Lua, ou então pela escrita, nós podemos compreender isso, certo? Mas o que é que especifica? Em se tratando da escrita, em se tratando de língua portuguesa, né, de palavra, o que é que especifica a fase da Lua? O que está junto do nome: nova, crescente, minguante e cheia. Essas 4 palavrinhas aí fazem com que a gente entenda, certo, qual é a fase da Lua. Veja que eu tenho Lua, que é o nome,
E aí eu posso colocar 4 palavras. Lua nova. Pronto, estou agora especificando. É a lua sem nenhuma iluminação solar. Mas se eu mudar de nova, por exemplo, vou mudar aqui para cheia, não vou seguir a ordem não. Se eu mudar de nova para cheia, lua cheia já é o contrário. É a lua toda iluminada pela luz solar. Pela crescente, é quando boa parte dela está começando a ser iluminada pela luz solar. Crescente, está crescendo. E minguante é quando uma pequena parte dela ainda recebe luz solar, mas está diminuindo, cada vez mais ficando sem luz solar. Então veja que cada nome desse aqui serve para especificar, altera a compreensão que eu tenho da lua. É ou não é? Se eu falar lua nova, você já imagina, a lua sem nenhuma luz do sol, professor, aprendi. A lua cheia, a lua completamente com a luz do sol, professor, aquela que faz um homem virar lobisomem. Enfim, a lua crescente, aquela que a luz do sol está começando já a iluminar parte dela, né? Boa parte dela. Lua minguante, aquela que ela está perdendo cada vez mais a iluminação do sol. Pequena parte dela ainda está sendo iluminada. Veja que essas 4 palavras aqui especificam a compreensão que eu tenho da palavra lua. É ou não é? Gente, essas 4 palavras aqui, a gente pode chamar elas de adjunto adnominal. Vamos para o conceito? Conceito de adjunto adnominal. Adjunto adnominal são termos que acompanham o substantivo, agregando-lhe determinado sentido. Então, veja só, nós tínhamos o substantivo lá, lua, certo? Lua. Quando eu coloco um adjunto adnominal, uma palavra que acompanha esse substantivo lua, eu termino dando um novo sentido para lua. Não é que lua deixou de ser lua, mas eu agrego, por isso que eu utilizei até essa palavra aqui, de agregar, né? Uma palavra que está sendo muito utilizada hoje, né? Agregar valor, ou seja, você soma, você traz mais um valor, certo? Ou seja, não é uma lua qualquer. Se eu colocar aqui, né, lua, você pode imaginar, é qualquer lua. Mas se eu colocar a lua cheia, é aquela que é bem iluminada. Toda ela está sendo iluminada pelo sol, né? Certo? Pela luz do sol. Ok? Então veja que eu agreguei aqui um sentido para a lua, certo? A palavra lua sozinha ganhou mais um sentido. Quando nós colocamos adjetivos, artigos, pronomes, nós estamos colocando adjunto adnominal. Vamos aqui para exemplos. O adjunto adnominal, às vezes, pode ser uma expressão, né? Pode ser uma locução adjetiva. Percebam que se eu falar só plantação, eu não sei de que é. Eu preciso colocar um adjunto adnominal ou uma locução, certo? Adjetiva, que vai cumprir essa função de adjunto adnominal para eu especificar de que é a plantação. Plantação de milho, ou seja, o que me dá a referência do que é a plantação é o adjunto adnominal aqui, em forma de locução adjetiva, de milho. Então agora eu já sei que se trata ali de um milharal, certo? Plantação de milho, ok? Posse também, né? A casa de Pedro. Nós temos aqui 2 adjuntos adnominais. O azinho, que define, né, casa, certo? É um artigo. E de Pedro, ou seja, a quem pertence a casa. Veja só que só casa, sozinho, eu não poderia saber de quem era a casa. Mas quando eu coloco um adjunto adnominal, eu trago um novo sentido, né? Um determinado sentido. Não é nem um novo, um determinado sentido para a casa. Que a casa pertence a Pedro. Beleza? Minha Nada Mole Vida é o nome de uma série que passou na Globo, né? Eu nunca nem assisti. Mas eu acho interessante, né? O nome que tem aqui alguns adjuntos adnominais bem interessantes. Veja só. O nome principal aqui é vida. E aí, veja que ele colocou aqui um pronome possessivo, né? De quem é a vida que ele vai falar nessa série. Talvez seja do próprio personagem principal, né? Minha vida. Não é da tua vida que ele está falando, não é a vida de outra pessoa que ele está falando. Minha vida, certo? É da própria vida dele, né? Minha vida. Então veja que ele utilizou esse pronome possessivo aqui para falar da própria vida dele, né? Minha vida. É um adjunto adnominal. Veja que agora, né, agregou aqui um sentido, um determinado sentido. Mas ele diz assim, nada mole, né? Esse nada aqui, ele se refere a mole, ou seja, que não é nem um pouco, né?
nada aí é um pronome que ele tem o mesmo sentido de nem um pouco, ou seja, minha nada mole, minha nem um pouco mole. E o que seria mole, né? Vida. Certo? Então esse mole aqui, ele se refere à vida. Só que esse mole, ele está acompanhado de nada. Ou seja, a vida dele é fácil ou é difícil? Quero ouvir você, hein? É difícil. Por quê? Porque ele diz que não é nem um pouco mole, certo? A vida mole, aquela moleza, né? Acho que tua mãe já chegou aí, rapaz, deixa dessa moleza aí, vai fazer as atividades. Que vida mole é essa que tu quer? Vida mole é aquela vida de regalia, né? Que você só fica ali aproveitando o seu tempo, só passando tempo ali com qualquer coisa trivial, com entretenimento, né? Enfim, mas ele diz que a dele não é fácil, né? Não é minha, ele diz assim, minha nada mole vida. Tem aqui vários adjuntos adnominais, ok? Navio pirata, quando se fala de um navio pirata, é um navio contrabandista, é um navio que carrega, né? Talvez produtos saqueados de outros navios. Então veja só que pirata aqui, no caso, ele está determinando, ele está, né, trazendo, agregando um determinado sentido para o navio. Não se trata de um navio qualquer, é um navio que carrega mercadoria contrabandeada. É um navio que carrega mercadoria que foi saqueada, né, de outros navios talvez também, certo? Então veja só que o adjunto adnominal ele tem essa função. E vocês observaram, né, que para ser adjunto adnominal pode ser pronome, pode ser adjetivo, pode ser um artigo, ok? Vamos mostrar aqui alguns exemplos, né, com artigos também. Olha aí, atenção, continua ligado na aula, rapaz, não dorme não, pelo amor de Deus. Eu li um livro de Rita. Eu quero que vocês atentem aqui nesse exemplo, né, a livro, que é o nome principal aqui, né? E quem é que acompanha esse nome? De Rita, ou seja, a quem pertence o livro. A autoria do livro ainda, que não é nem só que pertence, porque a frase, né, o todo da frase, o contexto todo da frase, me faz entender que o livro não pertence a Rita porque o livro é dela, mas que o livro tem a autoria dela. Eu li um livro de Rita, certo? Então veja só que aqui, ó, já tem uma adjunta adnominal. E principalmente nesse um aqui, foca no um. Quando eu digo eu li um livro de Rita, eu posso pensar, você pode também pensar aí da sua casa, que Rita tem mais de um livro. É ou não é? Eu li um livro de Rita. Rita escreveu talvez mais de um livro, ela escreveu 2 ou 3 ou 4. Talvez ela tenha uma coleção, uma saga, né, de livros, certo? Tipo a autora do Harry Potter. Enfim, já nesse outro exemplo, é diferente. Eu li o livro de Rita. Olha só, o nome continua sendo o livro, o principal nome aqui que nós estamos analisando. De Rita aqui, né, é a quem pertence, é um adjunto adnominal. E veja o artigo, o ozinho aqui, que ele é definido, não é mais indefinido. Veja que esse papel dele aqui agora, né, ele não me deixa ter a ideia de que Rita tenha vários livros, né? Talvez eu possa ter a ideia de que Rita tenha um livro só. Eu li o livro de Rita. Ele já não permite essa ideia que a outra frase permitia, né? Que Rita tinha mais de um livro. Veja que a simples mudança de um artigo, de um adjunto adnominal, muda a compreensão do nome no todo. Belezinha? Desliguei o rádio. Veja essa frase, desliguei o rádio. Vamos focar na palavra rádio, que é o nome, e quem está junto, quem está acompanhando o rádio? O artigo O, né? O rádio. Esse artigo Ozinho, agora eu quero que vocês atentem para o gênero. Artigo aí no gênero masculino, desliguei o rádio, gênero masculino. Agora observem nessa outra frase que eu vou trocar o artigo do masculino para o feminino. Não suporto ouvir a rádio. O nome ainda é o mesmo, rádio. Mas eu troquei o artigo para o feminino, a rádio, que acompanha. Quando eu troco esse artigo aí do masculino para o feminino, eu mudo a compreensão que eu tenho de rádio. Veja que eu determino agora que tipo de rádio que eu estou me referindo. Na frase desliguei o rádio, eu estou falando do aparelho, certo? Não quero mais ouvir rádio não, desliguei ele aqui. Agora, na frase que
diz, não suporto ouvir a rádio, que o artigo é feminino, eu já não estou mais me referindo ao aparelho, mas sim à emissora de rádio. Tem emissora que você não gosta, não vou falar aqui, né, rapaz? Não pode. Enfim, você não gosta da emissora A, B ou C. Ah, eu não gosto da emissora X, professor. Pronto. Não suporto ouvir essa emissora de rádio. Você gosta até de ouvir rádio, mas aquela emissora não. Tem que mudar dela. Não dá certo. Ok? Então veja que eu mudei o artigo, uma simples mudança do gênero, né, do artigo, eu mudei a compreensão do nome. Veja que o adjunto adnominal, ele tem uma função, né, não é só de, ele não está ali só de enfeite não, rapaz. Ele está ali atribuindo sentido para a palavra, certo? Para o nome. Página 269 do livro. Vamos focar agora no exercício, certo? Página 269 do livro. Rápido, rapaz, ligeiro. Leia um poema de Sérgio Caparelli, que fala sobre um bairro da cidade de São Paulo. Eu vou dar o zoom aqui para ficar melhor a visualização de vocês do poema. Jardim de Vila Madalena. Pelas ruas de Vila Madalena, de quando em quando, um portão aberto serve de moldura a um jardim. Simples, com madressilvas, amores perfeitos, gérberas e lírios, mais alfaces tenras e tomates rubros. Impossível gravar, porém, o caminho para tais ilhas de aconchego, no entreveiro dessa cidade bandida. Como se o verde fosse uma ferida obscena entre paredões de concreto, mais a garoa ou neblina. Pronto, a cortina vai se fechar, mas antes que se feche, um pé de magnólia aponta suas flores brancas para o céu de julho. Sérgio Caparelli é o autor desse poema. Então veja que ele fala ali, né, da sua experiência ao passar por esse lugar, né, por esse bairro dessa cidade, né? Alguns bairros daqui de Teresina têm também algumas características, né? A gente passa, a gente pode observar, tem uma avenida chamada Avenida dos Ipês aqui em Teresina, porque em determinado tempo, né, período do ano, você passa lá e as árvores que ficam no canteiro central, né, são ipês, e elas florescem. E aí fica aquela imagem bonita, né? Aquela cena ali muito bonita, aquelas árvores bem floridas com ipês, né? Os ipês, eles têm cores bem vivas, né? E termina trazendo uma paisagem para aquela avenida. E é o que ele está falando aqui desse bairro lá de São Paulo, né? Lá tem muitos jardins, de vez em quando o portão está aberto, né? Desses jardins que são privados, o portão está aberto e ele pode ver, né? Aí ele consegue ver ali várias flores bonitas, ele até cita o nome de algumas, né? Madressilvas, amores perfeitos, gérberas, lírios, né? Alfaces tenras, até tomates rubros também, né? Que aí ele já até está falando aqui de outros frutos também, né? E até legumes. E aí ele fala, impossível gravar, porém, o caminho para tais ilhas de aconchego, né? Porque é tanto jardim que ele não consegue nem lembrar como foi que ele chegou ali, né? Enfim, e até que chega um momento que a cortina vai se fechar. O que é a cortina? É o portão se fecha, né, do jardim, e ele traz essa comparação, né, com o portão aí, justamente para mostrar que o portão é como se fosse uma cortina de um teatro, né, se fechando, que o espetáculo acabou. Fechou o portão, o espetáculo, que é o jardim, se findou. Beleza? Vamos para as questões aqui, né? Questão 1, nós temos aí 4 alternativas para responder. Como se sente o eu poético em relação à vida em São Paulo? Justifique a sua resposta. Uma resposta um pouco pessoal, mas eu coloquei aqui uma sugestão para vocês, né? Ele está admirado por haver jardins, que ele chama de ilhas de aconchego em meio às cidades. É coisa rara mesmo, né? A gente vê assim, jardins em meio à cidade grande, né? Aquela zona urbana cheia de prédios, cheia de estruturas arquitetônicas. Uma coisa rara você vê ali plantações, né, de jardins. E aí ele fica admirado, né, por esse bairro de São Paulo, que é uma cidade que a gente sabe que o fator urbano lá é muito predominante, né? Ele poder ver tantos jardins bonitos, né? Ele até se perde, ele nem sabe. Eu quero ir no jardim tal, aquele que eu vi lá, tal flor, ele nem sabe achar mais o caminho. Ok? Letra B, releia estes versos. Pronto, a cortina vai se fechar, mas antes que se feche, um pé de magnólia aponta suas flores brancas para o céu de julho. Qual figura de linguagem se encontra no fragmento? A cortina vai se fechar. Explique. Olha, até falei, né, para vocês que a cortina aí representa o portão, né? O portão se fecha, o que ele deixa de ver? O jardim.
é como se fosse a cortina de um teatro. A cortina se fecha, deixa de se ver o espetáculo, né? É uma metáfora que ele faz aí, gente. A cortina vai se fechar. Ele não compara, não. Ele não tem dois elementos sendo comparados, não. É uma metáfora que ele utiliza aí, certo? Para a cortina vai se fechar. Ok? E é justamente por isso. Vou colocar aqui a resposta para vocês, como é que ficou, para vocês aí tirarem uma foto e depois anotarem. Metáfora, uma vez que o portão representa uma cortina que, ao se fechar, impede a visão do espetáculo. Já pensou? Tu tá assistindo aqui, né, no Teatro 4 de Setembro, um espetáculo, uma peça. Eita, que peça linda, que apresentação bonita, a cortina fecha de uma vez. Pronto, não pode mais ver o espetáculo, né? É o que acontece quando ele estava vendo o jardim. C. Que palavras atribuídas aos substantivos pé, flores e céu modificam-se em um sentido comum e acrescentam informação nova, atribuindo-lhes outros significados? A palavra pé, flores e céu, né? Nós tivemos aí, né, o acréscimo de adjuntos adnominais, mudando, certo, o seu significado. Se nós pensarmos na palavra pé sem o adjunto adnominal, nós vamos pensar na parte do corpo humano, né? Tu vai imaginar o pé de um ser humano. Ok? Pensar aí, por exemplo, no meu pé, né? 43, é o pezinho pequeno. Flores, né? Você pode pensar qualquer flor, certo? Alguém está pensando na margarida, outra pessoa está pensando na rosa, outra pessoa está pensando no lírio, enfim, cada um vai pensar na flor diferente. E céu, se a gente pensar no céu, né? A gente vai logo pensar aquela imagem azul com algumas nuvens, né? Piauiense pensar no céu, aquele céu bem ensolarado, né? Já talvez um sulista, ele pensa no céu, aquele céu mais nublado. Ok? Mais cinza. O paulista, por exemplo, né? O céu lá costuma chover muito, aquele céu mais nublado, mais cinza. Então, cada um pensa num céu diferente, aquela referência que você tem no dia a dia. Mas veja que se eu colocar adjuntos, vai mudar essa compreensão que eu tenho inicial. Observem. Pé de magnólia, agora não é mais um pé humano, certo? Mas é um tipo de flor, ok? O pezinho, ali o galhozinho da magnólia. Flores brancas, quem pensou na rosa, quem pensou nos lírios, quem pensou em qualquer outra flor, por exemplo, no girassol, já não é mais essas, são flores brancas, ok? Céu de julho. O céu de julho aqui em Teresina, por exemplo, ele é bem ensolarado. O céu de dezembro já é mais fechado, já é mais nublado, né? É mais costumeiro em Teresina ser mais nublado. Mas aí o de julho aqui me ajuda a compreender a época do ano em que ele está, né? Em julho, certo? Enfim, letra D. Omitindo os adjetivos atribuídos aos substantivos jardim, alfaces e tomates, seria possível conhecer a opinião do eu poético sobre o jardim? Explique. Olha, se eu tirasse, né? Vamos voltar lá no texto, rapidão. Alfaces tenras, ou seja, tenro, gente, é novo, aquela coisa ainda novinha, aquela alface que está nascendo ainda, está bem novinha. Tomates rubros, né? Rubro é vermelho, quem é torcedor do Flamengo sabe, hein? O rubro negro, né? O rubro é bem vermelho, aquele tomate bem avermelhado, está no ponto de ser levado para a salada, né? Ok? Qual foi a outra palavra que ele colocou lá? E jardim, né? Ok? Jardim, aqui a gente pode pensar que é o jardim de Vila Madalena, então aí já é um jardim de algum determinado local. E aí ele diz, se você tirar isso, vai mudar a compreensão que você tem? Eu digo que não, né? A caracterização dos elementos descritos pelo eu poético é que estaria perdida. Você ia saber que ele tem um jardim, que ele tem um tomate e tem alface. Você só não ia saber qual é a caracterização dele. São tomates vermelhos ou então são tomates ainda verdes? Como é que é o jardim? Esse jardim é de onde? Onde é que ele fica localizado? Faria sentido, né? Se ele mudasse a localização para um lugar onde é mais costumeiro ter jardim do que numa cidade grande, já mudaria a compreensão do poema também, né? Certo? E as alfaces, né? Quando ele diz alfaces ainda tenras, né? São alfaces novas. Ok? Então aquela alface ainda que está aquele verdinho bem clarinho, né? Aquela alface com aquele verde mais escuro, mais forte, como é aquela alface já um pouco mais madura, né? Ok? Então letra D aí muda a caracterização dos elementos. Vamos
Vamos à questão 1, elaborada por mim, né? Só uma questão elaborada por mim que hoje ainda tem desafio. Gente, o desafio da aula passada só pode ser mostrado e revelado na aula subsequente, ou seja, a cada 2 aulas é que eu mostro o desafio da aula passada. Já eu falo sobre isso. Vamos para a questão. Por que a lágrima é salgada? E aí nós temos um artigo, né? Um artigo de divulgação científica, que vai explicar por que a lágrima é salgada. Você estava chorando e lágrimas salgadas foram parar na sua boca. Isso acontece com todo mundo. Mas você já parou para se perguntar por que a lágrima das pessoas é salgada? Na busca pela resposta, falei com o bioquímico Joab Trajano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e autor da coluna no laboratório do Sr. Q. Ele me contou que a lágrima é salgada porque ela tem sais minerais em sua composição. O principal deles é o cloreto de sódio, a mesma substância do sal de cozinha. Além disso, ela também é composta por água, proteínas e gorduras. E toda essa mistura tem a função de proteger, lubrificar e manter os olhos bem limpinhos. Então veja só que tem esse principal componente químico, né, cloreto de sódio, que é o mesmo que faz parte do sal, que já é o suficiente até para deixar a lágrima salgada. Mas além disso, né, tem água, proteínas e gorduras, né? Tudo isso aí faz com que a lágrima tenha a gente possa no nosso paladar, né, chegar a essa compreensão de que a lágrima é salgada, ok? Vamos aqui o que a questão pede, né? Em lágrimas salgadas, ou seja, salgadas, eu vou até já explicar para vocês que é o adjunto adnominal de lágrimas. Ele está dando uma característica para as lágrimas. A palavra em destaque especifica, certo? Especifica o ou a, né? Especifica o sabor das lágrimas, ou o azedume das lágrimas, ou a insipidez das lágrimas, ou a palatabilidade das lágrimas. Gente, lágrima não é azeda, a gente pode eliminar B. Lágrima também não é insípida. Insípida é o contrário, né? Insípida é sem sal. E na realidade a lágrima tem sal, certo? Fica aí entre sabor e palatabilidade. Sabor, gente, a gente não pode dizer que o sal em si é um sabor, certo? O sal em si é algo que a gente pode compreender, pode sentir pelo nosso paladar. Então, tudo aponta para a letra D. Lágrimas salgadas, qual é a especificidade que eu estou dando? Qual é a palatabilidade que eu tenho das lágrimas? Qual é a sensação que eu sinto quando uma lágrima, né, cai na minha boca, toca a minha língua, melhor ainda, certo? Então, a sensação, a palatabilidade que eu tenho dela é que ela é salgada. Letra D. Beleza? Fechamos as questões. Desafio. QR Code, pega a câmera do celular, então o aplicativo QR Code, clica aí que tu vai abrir uma atividade, eu vou saber se tu tá aprendendo alguma coisa, viu? Eu já acompanho meus alunos, mas eu quero saber você que está me assistindo pela TV, será que você aprendeu alguma coisa da minha aula? Então clica aí, faz essa atividade. Essa atividade ela vai passar 2 aulas para que eu possa mostrar os resultados dela. Então, a primeira atividade que eu passei, só na próxima aula. Essa daqui a 2 aulas. Belezinha? Então, aponta a câmera aí, eu não vou nem tirar daqui. Aponta a câmera. Quem ainda não tem o aplicativo, baixa aí rapidão, viu? Enquanto eu estou me despedindo de vocês, para vocês fazerem essa atividade. Galerinha, foi um prazer mais uma vez. Até a nossa próxima aula e valeu! Abraço!